Então, exercícios da página 13 correspondendo ao vídeo anterior, né? Questão 4. Leia o poema a seguir, escrito por Alice Ruiz. Aí, leia no seu livro, porque é muito longo para copiar aqui. Depois do poema, vai assim. O geógrafo Milton Santos define paisagem como tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança. Não é apenas formada de volumes, mas também de cores, movimentos, atores, que é as pessoas, né? Sons, etc. A paisagem é uma sucessão de tempos. A. Explique como o elemento natural interfere nessa paisagem. Na verdade, o elemento natural faz parte da paisagem naquilo que não depende da atuação humana. Tudo isso é elemento natural. As árvores, os rios, os animais, né? As montanhas, as nuvens no céu, etc. E esses elementos naturais também sofrem modificações que não decorrem da atuação humana, são transformações naturais e modificam a paisagem. Por exemplo, um rio que muda o seu curso, um rio que seca em determinada época do ano, uma árvore que muda de cor nas suas folhas ou que ela perde as suas folhas. Então, os elementos naturais, eles existem independentemente da atuação humana e, às vezes, também sofrem modificação, independentemente da atuação humana. Bem, aí tem aqui. Transcreva o verso do poema em que a paisagem aparece como uma sucessão de tempo, né? De tempos. Olha lá, o Mateus colocou aqui esse trecho aqui, a partir daqui. Dura, dura rocha, pedra sobre pedra, tudo que aqui se passou também ficou. Não deixa de ser, porque está mostrando que, conforme foi passando, o que foi modificado também deixou alguma marca. Eu preferi colocar um trecho um pouquinho maior, que repete a mesma coisa, né? Deixou marca lá. Olha lá. E a cada casa, portal, beiral, uma lição de história, que aqui perdura. Dura, dura rocha, pedra sobre pedra, tudo que aqui se passou também ficou. E fica em nosso passo, nessa rua a ressoar, que a história é a pré-história de nós mesmos que passamos. Então, na verdade, se eu tivesse terminado aqui, já estaria perfeito também, eu não precisava ir até o final. Coloquei para ficar bem claro que tudo isso aí se refere a o que vai passando, vai deixando alguma marca, porque essa é a ideia, né? Bom, então vamos lá. Questão 5. Observe as figuras. Passado e presente, né? Apresente uma análise da paisagem, identificando 4 transformações feitas pelo ser humano. Identifiquei mais do que 4 até. Olha lá, a construção de um porto para embarcações, bem aqui, né? Repare, não tinha esse porto, aí tem daqui os barcos, né? A construção de edifícios, aqui, né? Aqui. A construção de edifícios, a abertura de avenidas, está aqui, né? A passagem aqui, ruas, avenidas, etc. A construção de uma torre de comunicação no alto do morro, aqui, né? A construção de um farol de sinalização marítima, está aqui o farol, aqui no fundo, né? Um avião no ar. O avião faz parte da paisagem naquele momento, né? Aqui talvez não tivesse tecnologia para ter um avião. Os próprios navios fazem parte da paisagem, que antes não tinha, porque não tinha porto. Então, tudo isso são transformações feitas pelo ser humano na paisagem. Oi? O que é, Matheus? É um avião passando, sei lá. Eu estou lendo, é um avião da Gol e ele está indo de Manaus para São Paulo. Acho que é isso. Questão 6. Diferencie as paisagens naturais das paisagens humanizadas. Paisagens naturais são aquelas que existem independentemente da ação humana. São as árvores, os rios, os animais, as rochas, as nuvens e por aí vai, né? Montanhas, etc. Né? Já as paisagens humanizadas são aquelas que têm elementos introduzidos pelo ser humano para atender às suas necessidades, edifícios, estradas, veículos, pontes, prédios, campos de cultivo, etc. Isso é a paisagem humanizada, alterada pelo ser humano, com elementos introduzidos pelo ser humano. Observe as pinturas a seguir. Aqui, entre morros, né? E Roda da Caipira, e aqui favela, né? Complete o quadro indicando os elementos observados nas obras, né?
Bem, na imagem entre morros, nessa aqui, nós temos vários elementos naturais, né? Os morros em si, os morros, né? Temos as árvores, temos as nuvens que estão aqui no céu, tudo isso é elemento natural, não é verdade? Elementos culturais, elementos artificiais, né? Criados pelo ser humano. As casas, né? Essas pessoas que estão aqui, as estradas abertas e por aí vai. Já na outra tela, na verdade é Favela, o nome que eu coloquei aqui, Prazeres, que é o nome do autor, né, do pintor, nessa tela Favela, elementos naturais, o morro aqui atrás, as árvores aqui, ó, as árvores, né, são os elementos, as nuvens que estão no céu, aqui, elementos naturais. O céu em si, né, elementos naturais. Já os elementos culturais, as casas, as pessoas que aqui estão, né, o poste, a fiação, etc. São elementos que não estavam aí e foram construídos pelo ser humano, não é verdade? O que mais? B. Aponte as semelhanças e diferenças entre as formas de ocupação do espaço nas obras. Bem, nas duas obras existem elementos naturais e elementos culturais. Isso é uma semelhança, né? Elementos naturais, que a gente acabou de ver, a vegetação, os morros, as nuvens no céu, etc. Então, elementos naturais que estão em ambas. Elementos culturais, as casas construídas, a estrada aberta, as pessoas que estão circulando, o poste, a fiação, etc. Então, nas duas, nós temos, repito, elementos naturais e elementos culturais, né? Agora, olha só, observe que na paisagem favelas, né, não é prazeres aqui? Na favela, na paisagem de favela, existe uma maior ocupação por construções de casas, ou seja, parece ter havido uma maior interferência humana, não é verdade? Então, olha lá, maior ocupação por construções para habitação, casas, parecendo ser maior a interferência humana. Observe esta paisagem. Baseando-se nessa imagem, faça o que se pede. A. Cite dois elementos naturais e dois elementos culturais. Lembrem, elementos naturais são aqueles que estão lá independentemente da atuação humana. Elementos naturais, essas árvores que aqui estão, né? O rio, não foi o homem que construiu esse rio, o céu, etc. Agora, elementos culturais, aqueles que dependem da atuação humana. Esses barcos que aqui estão, que devem fazer o transporte desse povo, né? A ponte que aparece aqui atrás, a calçada, esse calçadão onde as pessoas passam, né? O castelo, que é a construção que mais chama a atenção, esse muro de contenção aqui, tudo isso são as pessoas circulando, tudo isso são elementos naturais. Oi, Matheus, quer? Eu queria falar sobre os elementos naturais, só que aí você não deixou ele. Então tá, fala, quais são os elementos naturais? Floresta, Não é floresta, são árvores, né? Árvores, rios, o rio, céus. exatamente. É Eu isso queria mesmo. falar. B. Aponte qual é o tipo de paisagem da fotografia e justifique essa classificação. É uma paisagem humanizada, né? Ou seja, é uma paisagem que sofreu diversas interferências da atuação do ser humano, que construiu pontes, construiu castelo, construiu um muro de contenção, construiu um calçamento que as pessoas estão circulando, colocou embarcações. Então, essa é uma paisagem humanizada. Várias coisas acrescentadas pelo ser humano, beleza? E aí a gente para esse vídeo por aqui.